Hoje, domingo de Páscoa, domingo especial, e temos gente especial aqui na igreja. Meu amigo pastor Elias de Luca, lá do Rio de Janeiro, gente boa pra caramba. Quando eu fui agora para o Rio de Janeiro, essa última vez, dei um trabalho para ele, coitado. Deu um trabalho para ele, mas que Deus te abençoe muito. Muito mesmo. Ele falou, pastor, quando falar no Brasil, tal, porque eu sempre alugo carro e tal, tem um ponto na Localiza. Disse, beleza, pastor, ótimo, legal e tal. Eu pode deixar que eu alugo para você, coloque o teu nome e tal. Eu mandei para ele documentação, meu documento e tal, isso aqui, beleza. Resultado, o pastor mora lá em Paracambi, com uma hora e... Mendes, pertinho lá, uma hora e pouco, né, do Rio. Aí, era para eu chegar lá no aeroporto, pegar o carro e vir embora, né, para onde que eu tinha que ir lá para Barra Mansa. Mas acabou que tinha que assinar um negócio lá, sai o pastor lá da casa dele, para ir lá para a Localiza, só para assinar um papel, para alugar o carro para mim. Eu fiquei desconcertado, assim, meu Deus do céu, eu não estou querendo dar trabalho para ninguém, mas que Deus te abençoe, pastor. Por favor, ele que vai compartilhar conosco a palavra de Deus nesse domingo, que a gente chama em português, né? Em português, Páscoa é Páscoa para tudo que tem coisa. Aqui nos Estados Unidos tem diferença, Passover, Easter e tal, mas nesse domingo de Páscoa vamos ficar mais fácil, domingo de ressurreição. Seja bem-vindo, amém? Vamos orar pelo servo do Senhor? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo servo, Senhor. Pastor Elias de Luca está aqui conosco, te louvo pela vida dele, muito obrigado, Senhor. Meu Deus, eu te peço que tu possa continuar abençoando a ele, Senhor, dando tua bênção, tua graça, tua prosperidade, que tudo que ele colocar as mãos para fazer, tu possas fazer prosperar, Senhor. Meu Deus, abençoa ele, sua família, meu Deus, e continua usando ele em tuas mãos. Usa-o nesse dia, Senhor, para trazer a tua mensagem a cada um de nossos corações. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Sinta-se à vontade. Quantos minutinhos? Isso mesmo. Graça e paz, irmãos. Amém? Você pode falar isso para o seu vizinho? Que bom que você veio hoje. Embora já tivemos hoje um momento bom de comunhão, né? Onde nos abraçamos, apertamos as mãos, confraternizamos e até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações nesse culto. Sempre que viemos aqui cultuar com o pastor Túlio, sua família, todos vocês, a gente vem com tamanha alegria, tamanha vontade de adorar a Deus. São manhãs especiais de domingo, onde exclusivamente o Senhor escolhe para nos abençoar, porque são um culto bem leve, né? Um culto bem racional, um culto bem espiritual, um culto bem de fácil interpretação. Falei com o pastor que se o culto terminasse antes de eu ter que ministrar alguma coisa, um tempo de palavra, eu já me daria por satisfeito, porque o que o pastor Túlio trouxe para nós até aqui foram riquezas. A história de Cristo, ela é comovente, e a gente pode ouvi-la e vê-la por encenações, por diversas vezes, que sempre vamos ficar tocados, vamos ficar cheios, porque particularmente é de se amar esse Jesus. Ele é tudo que nós temos, ele é tudo de mais precioso que a gente tem nessa terra. E eu pensei muito ali sentado desde que cheguei, participei do primeiro culto, e pensei que mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de retornar a esta terra que a gente tem tanto carinho, que a gente tem tantos amigos. E isso que o pastor Túlio comentou aqui, que a gente fez, foi nada, gente. Isso não foi nada, eu faria muitas outras vezes. Naquele dia, um grande amigo que eu tenho dentro da locadora, ele não me respondeu os meus e-mails. Depois ele disse que entrou um spam no e-mail dele, travou tudo, mas eu tinha que descer, não adianta. E ele sempre responde de ato. Falei, um amigo vai retirar aí, e é como se ele, na confiança, a gente já se conhece há muitos anos, assinasse para mim, e eu não ter que me locomover. Só que nesse dia ele não respondeu. Foi exatamente o tempo da chegada
do pastor, o tempo de eu descer para o Rio e voltar para casa. Cheguei em casa, no finalzinho do dia, ele respondeu os meus e-mails. Eu falei, eu tinha que descer. Deus tem planos e projetos e propósitos que a gente não conhece, né? Então eu faria outras vezes, fiz por um homem de Deus, uma pessoa especial, tive o prazer, o privilégio de conhecer o pai do pastor Túlio, pastor Felipe, irmão do pastor Túlio, a família do pastor Túlio. Quando fomos ali em Barra Mansa pela primeira vez, fomos abraçados por aquela família, e até hoje somos abraçados por aquela família. O Pai do Senhor dispensa comentários, ele exala o amor, ele exala o carinho, e ficou todo preocupado com a gente. Na época, primeira vez que a gente foi lá, a Valentina precisava tomar uma medicação que a gente esqueceu de levar para a igreja, e quando acabou o culto, a minha esposa falou comigo, e ele todo preocupado, quis me levar até a farmácia, e chegou lá na farmácia, quis tomar minha frente na fila para eu não ter que ir lá. E quando eu fui pagar o remédio, o moço do caixa falou, o pastor José Edson já acertou aqui. Eu falei, não acertou não, eu não, pastor José Edson, ele já ia acertar. Eu tomei a frente dele, talvez eu tenha até tirado a colheita dele, né, que ele ia semear na nossa vida, só que eu tomei a frente, fiquei, né, falei, não, de tanto amor. Isso é um exemplo pouco de quem é o pastor José Edson, e o filho é exatamente o retrato do pai, não muda nada, muda muita coisa. Isso é uma bênção, pastor Túlio, isso é uma pessoa especial que a gente tem na vida, e feliz é você por estar debaixo da tutela pastoral de um homem sério, de um homem que tem compromisso com o altar, desde o ventre da sua mãe, só palavras boas, sempre carinhoso, sempre sorridente, sempre solícito para nos atender. Eu louvo ao Senhor pela vida do pastor Túlio, sua família, e o meu desejo, meu amigo, é que Deus abençoe muito a sua vida, tá? Feliz a igreja que numa nação tão corrida como esta, tem o privilégio de vir aqui na terça orar com o Senhor, de vir aqui no domingo cultuar para quem quer 2 vezes com o Senhor, de participar desses dias de retiro com essa família. Então se sinta privilegiado e nunca abra mão desse momento. Quando você vem aqui, se preocupe sempre em trazer mais alguém. Essa rotatividade de chegadas e partidas nessa nação, lá no trabalho, chega sempre alguém novo que está começando agora. Quando você chegou, cheguei ontem, e você já vai lançar a rede. Não. O que você vai fazer domingo de manhã? A princípio nada. Onde você mora? Me dá o endereço. Tal hora eu estou na tua porta para te pegar, para te levar, para cultuar na minha igreja, para cultuar com o meu pastor, porque você vai trazer a pessoa para receber o que você já recebe, uma bênção, ser instruído, ser dirigido nesse país. Não se pode abrir mão, amém? E é aqui que a sua vida vai crescer, é aqui que a sua família vai dar certo, e é aqui que Deus vai realizar os seus sonhos. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém, glória a Deus. Essa é a minha família, o pastor já apresentou aqui, vocês viram que a minha filha está crescendo mais e mais, e minha esposa, obrigado por sempre estar aqui com a gente, sempre estar nessas andanças do meu ministério. Gosto desse privilégio de tê-las ao meu lado, pastor Túlio. E sempre falo que se elas não forem, para mim não dá para ir também. Eu espero elas poderem ir para eu marcar o meu compromisso, porque não tem graça, né? É bom poder gozar desse privilégio que a vida me dá. E a gente tem um acordo com o MEC lá na nossa cidade, com a escola que a minha filha estuda. Esse período que ela fica aqui, ela estuda online, coloca a matéria sempre em dia, só chega lá e faz a prova. Amém? E aí é por isso que tudo dá certo quando você está dentro do propósito de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu não podia fugir de um contexto. Durante o primeiro e o segundo culto até aqui, eu fiz um rascunho meio bagunçado aqui no meu iPad, e eu quero compartilhar com vocês. Não vai demorar dessa mensagem, não. Eu coloquei alguns tópicos, e a primeira coisa que eu coloquei está lá em Êxodo. Se você puder abrir a sua Bíblia,
Êxodo capítulo 12, a gente aprendeu tanto aqui nessa manhã sobre o significado da Páscoa, né? Sobre o dia de hoje. E a gente não pode fugir dessa mensagem. Mas o mais importante disso tudo é que a gente foi inserido num contexto que a gente não tinha direito. Nós estamos hoje dentro desse contexto. Que contexto é esse? Contexto de salvação. Um contexto da oportunidade. E o que fez isso, querendo ou não tem como fugir, é uma origem. E essa origem dá-se em Êxodo 12, que é a origem correta, literária, que é a origem da primeira Páscoa, da libertação, do poupar de Deus às famílias ali no Egito, que decidiram pôr nos umbrais da porta das suas casas a mancha de um sangue, o sangue de um cordeiro de até um ano, um cordeiro virgem, um cordeiro macho, que simboliza Jesus Cristo. Lá nessa origem, querendo ou não, fomos inseridos nesse contexto porque houveram pessoas que decidiram tomar posse desse sangue. Então eu coloquei aqui no rascunho, Êxodo 12, por gentileza, verso 12, só para a gente ler um texto. Depois eu vou dar uma melhorada nisso aqui, que eu gostei muito. Aprendi muito com o senhor hoje, meu amigo, pastor Túlio. Êxodo 12, 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Deuses aqui está com letra minúscula. São deuses abaixo do nosso verdadeiro Deus. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima, o Passover, ensinado para a gente aqui hoje. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortalidade quando eu ferir a terra do Egito. Essa última praga, só haveria um livramento para ela. Passover, o ensinamento que a gente teve aqui da Easter, né? E necessário frisar que a palavra Páscoa é Pesach, no hebraico, que é literalmente passar por cima, ou até numa tradução mais atual, dançar em cima. Literalmente não ligando para aquela mortandade que agora vai assolar a terra do Egito. E esse dançar em cima, literalmente se alegrar quando outros não vão se alegrar. E detalhe, só não se alegrariam caso não obedecessem a ordem de pegar o sangue e marcar as suas casas. Deus não toma uma sentença sem antes dar uma oportunidade. Deus está dizendo, tanto o filho do egípcio quanto o filho do israelita, tanto o filho do escravo quanto o pessoal que está na corte, descendentes da corte do rei, de Faraó, todos eles, ninguém será poupado, só serão poupados caso haja obediência. Deus manda Noé fazer uma arca, só para ver uma comparação. E diz para ele o motivo. O pecado da raça humana cheira mal às minhas narinas. Eu não quero mais contender com o homem. Faz uma arca, porque eu vou enviar o dilúvio. Estão acabando aqueles 100 anos em que Noé passou construindo a arca. A Bíblia diz que ele tinha 500 quando recebeu uma ordem.
E quando tem 600, ele termina a construção. Está tudo já chegando nos detalhes finais. Aí Deus fala para ele assim: agora para um pouco aí a obra e vai lá na sociedade, nos homens. Quais homens, Senhor? Os que eu te falei que por causa deles eu vou construir a arca e vou enviar o dilúvio, porque o pecado está me fazendo mal e eu não quero mais compactuar com eles, contender com eles, aceitar isso. Tá bom, Senhor, eu vou lá fazer o quê? Vai lá, faz um convite para eles. Que convite? Chama eles para entrar na arca. Talvez Noé naquele momento vai indagar a Deus, no bom sentido, dizendo: mas o Senhor mandou fazer uma arca tão grande, e o motivo de tal construção é porque o pecado deles está fazendo mal às suas narinas, o Senhor não aceita mais isso, o Senhor está enojado disso, e agora o Senhor manda eu convidar estes mesmos homens para entrar na arca. Aí Deus vai dizer para ele: eu nunca mando um dilúvio, tomo uma decisão, sentencio uma causa, sem antes dar a última oportunidade. Mas os homens optaram em não entrar na arca. Os animais quiseram. Os homens quiseram continuar na sua rotina diária, comer, beber, casar e dar-se em casamento. Ao invés de obedecer à voz de Noé e entrar na arca e terem livramento. Assim como alguns optaram em não manchar os umbrais da sua casa com o sangue do cordeiro. E quem obedeceu, optou em aceitar a palavra, a mensagem, foi livrado. Faz assim com a tua mão direita. Faz assim. Os umbrais da porta da tua casa têm uma mancha. A mancha que te separa e te deixa ser diferente de quem resolve viver uma vida de desobediência. Nem o mal te sucederá enquanto essa mancha estiver lá, e praga alguma chegará à tua tenda. O Senhor toma a sua família, a tua casa nessa manhã, nessa tarde, e te protege da mortandade que assola ao meio-dia, da peste perniciosa que está lá fora, e desse espírito que permeia o mundo para a destruição. Na tua casa não haverá destruição. Os teus não se perderão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? É opcional. É opcional. Então a primeira coisa que eu fiz aqui no meu rascunho, deixa eu ver se eu mesmo entendo. Eu coloquei que a Páscoa tem um centro. E o centro dela, estou falando lá da origem de Êxodo 12, é o cordeiro. Sem o cordeiro, e detalhe, morto. Sacrifício. Sem o cordeiro não haveria o Passover. Sem o cordeiro, nós não estaríamos aqui ceando hoje. Sem o cordeiro, nunca seríamos inseridos nesse contexto. Contexto de salvação, contexto de oportunidade. Eu sou uma pessoa que vivi às margens da sociedade muitos anos da minha vida. Em 15 anos, quase 16, que eu prego essa palavra no Ministério da Itinerância, tive o privilégio de viajar por países que jamais eu imaginaria que fosse pisar neles um dia. Me lembro que uma vez quase fui expulso de um hotel em Dubai, porque estávamos com um grupo de 14 pessoas, pastor Túlio, eu não sei se eu já contei isso para o senhor, e eu reuni os 14, fui para tudo dentro do quarto que eu estava com a minha esposa, e resolvi fazer uma oração por eles. Nós oramos. E nessa oração, eu acho que eu aumentei o meu tom de voz. Deus! Bateram na porta do quarto. Recepcionista do hotel com a polícia. Tipo, você é maluco de orar aqui, assim? Você não tem ideia do que você está fazendo?
E eu nem passou pela minha cabeça, pastor Túlio, eu queria orar. E são as coisas que a gente vai vivendo nesses locais que Deus vai enviando a gente. E daqueles 14 que estavam com a gente naquela oração, nós ganhamos uma moça para Jesus. E até hoje eu prego na igreja dela. E estávamos a trabalho. Meu sogro sempre trabalhou com turismo e a minha esposa filha, sempre levou as pessoas para os países de tipo um guia, né? E eu casado ia junto. E ali no trabalho, Deus faz com que você é usado, Deus faz com que você seja instrumento, tudo porque nós somos inseridos. Mas inseridos para quê? Para fazermos a diferença. Não fomos inseridos para querer só para a gente. Ontem à noite eu estava ministrando e eu falei em 2 Coríntios 4:7, quando o apóstolo Paulo diz assim: nós temos esse tesouro dentro de vasos de barro. E esse tesouro que morreu por nós, que nos lavou com o seu sangue, ele não pode ser só nosso. Seríamos tão egoístas se quiséssemos ele só para a gente, não compartilhássemos ele com outras pessoas que estão como eu, por exemplo, estava um dia às margens da sociedade, isento de ter oportunidades. Quantos lá fora estão assim? E a gente tem esse tesouro chamado Jesus Cristo dentro da gente, e a gente vai reparti-lo com essa pessoa e trazê-lo para ocupar os bancos da igreja. O mesmo Deus que tem esse tesouro dentro de mim, que colocou em mim, Ele reparte esse tesouro com outros que estão à margem da sociedade, sem oportunidades, excluídos por escolhas, por vícios, ninhados literalmente no ninho do demônio, acorrentados. Mas nós que temos esse tesouro tão poderoso, temos a palavra de libertação dos nossos lábios, para tomá-los pela mão e dizer: Deus pode mudar a sua história. Se a Páscoa tem um centro, esse centro é o Cordeiro. Deus disse para Moisés em Êxodo 12:21, o Cordeiro morre, pega o sangue e mancha os umbrais da porta. O espírito da morte, o anjo da morte vai vir, e quando vê a mancha, vai passar por cima. Essa mancha, esse sangue, é o que está te marcando e te protegendo ao longo da sua vida, não deixando seus filhos se perderem, protegendo a sua casa e o seu casamento, protegendo você e a sua família, enquanto tivermos tomado posse, porque obedecemos e respeitamos. O centro dessa Páscoa, na origem dela, é o Cordeiro. A Páscoa tem um sinal, o sangue. A Páscoa tem um centro, o Cordeiro. A Páscoa tem um sinal, o sangue. Em casa depois, dá uma lida em Êxodo 13, um capítulo após esse, todo. Moisés está prestes a entrar na terra, e lá no 13 Deus dá mais uma ordem para ele. Pastor Túlio falou aqui hoje sobre quando Jesus entrou montado no jumentinho em Jerusalém. Lá em Êxodo 13 você vai pegar um texto que, se você interpretá-lo, olhar, ler várias vezes, você vai ver que Deus fala assim para Moisés: sacrifica o macho de cada espécie. Sacrifica? Não sacrifica. Pegue ele e coloque na terra. Pegue ele e apresente para mim. Pegue ele e apresente para mim. Quando chegar no macho do jumento, eu não quero não, porque representa animal de dura cerviz, desobediente, pescoço duro. Está escrito em Êxodo 13. Moisés, um pastor nato, uma vez ele vai indagar a Deus porque as filhas de Zelofeade foram reclamar com ele que o pai tinha direito à herança e ele não tem culpa porque elas não tinham culpa porque não tinha irmão mais velho e o pai morreu. E não tinha homem na família, e a lei dizia só o homem herda. E elas: não, Moisés, a gente é filho, a gente tem direito. Moisés vai lá em Deus, questiona Deus, indaga a Deus. Naquele texto, naquele momento, Deus abre uma brecha na lei e diz assim: a partir de hoje,
pode abençoar elas também, porque elas têm direito à herança. Esse é o coração de Moisés. Senhor, o que eu faço com o jumento? Não, o jumento eu não quero não, porque daqui para frente tudo é diferente, Moisés. O jumento, quando você pegar ele, quebra o pescoço e deixa no Egito, porque na terra prometida ele não entra. Tadinho, Moisés olha para o jumentinho e fala assim, não pode, não pode. Mas Senhor, que culpa tem? Aí Deus abre uma exceção. Tá bom, Moisés, eu até aceito o jumento na terra. O quadrúpede jumento que eu estou falando, o animal mesmo, eu até aceito, porém, mais uma vez, pega um cordeiro virgem, de novo, irmãos, o cordeiro, mata ele, com o sangue desse cordeiro no Egito, do lado de cá, não no de lá, porque de lá é tudo novo. Quando a gente pisa lá, tudo será diferente. Pega esse sangue e dá um banho nesse jumento, todo, por total, o corpo dele completo. Após esse banho tomado, aí você pega ele e insere na terra, porque a partir de hoje, o jumento entra na terra, mas entra banhado com o sangue do cordeiro. Depois você lê com calma Êxodo 13 em casa, que você vai entender esse texto. Mais uma vez, o centro da Páscoa, o cordeiro, e o sinal, o sangue. O sinal no umbral da casa, o sinal nas portas da casa. O anjo da morte vai vir, vê o sinal, opa, aquela ali não. Sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua casa e teus projetos, o espírito do vício, da prostituição, das drogas, das noitadas, das mentiras, de tudo que é ruim e fede com as narinas de Deus, vai olhar para o teu filho, vai olhar para você, vai olhar para o teu esposo, vai olhar para a tua casa e vai ver essa marca desse sangue e vai dizer, ali não, ali eu não posso, ali não, ali eu não posso, ali eu não vou, ali contra aquilo ali eu não tenho direito, porque você tem a mancha do sangue na tua vida. A Páscoa tem um propósito, libertação. Ela tem o centro, o cordeiro, ela tem o sinal, o sangue, e ela tem um propósito, libertação. Daquele dia em diante, quem resolveu obedecer, tomar posse do sangue e marcar, vai viver uma vida livre, dali para frente. A Páscoa tem um centro, o cordeiro. A Páscoa tem um sinal, o sangue. A Páscoa tem um propósito, a libertação. A Páscoa tem um desígnio, é um memorial. Porque a gente, quando entende que esse Cristo, que muito hoje bem cantado, bem encenado pelas crianças, bem ministrado já pelo nosso pastor, esse Cristo resolve rasgar uma cédula que era contra mim e você, contra nós, de morte eterna, de oportunidade não concedida. A Bíblia diz em Romanos 8 que o Deus Pai, o Pai, não poupa o seu Filho e entrega a Ele. E tudo que a gente ouviu aqui hoje aconteceu com Ele. As experiências com Judas, com o vaso de alabastro, com as virgens que Ele deu exemplo, enfim. Quando é pregado naquela cruz, pastor, no primeiro culto, falou aqui com muita propriedade sobre a posição que ele estava naquela cruz, sobre os pulmões comprimidos, a dificuldade de respirar, e mesmo assim ele puxa um ar ali que veio do céu e dá uma palavra para o ladrão da cruz. Eu sempre digo que o céu foi inaugurado por um ladrão. E Jesus, irmão, o camarada roubou a vida inteira, porque ele reconhece quem está ali do lado dele, e Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É só querer, é só tomar posse, é só aceitar, é só dizer, eu quero esse Jesus na minha vida. Eu também quero ser apaixonado por Ele como vocês são. Eu também quero levá-lo para a minha casa, eu também quero inseri-lo dentro da minha família. E detalhe, pastor Túlio, aquela cruz era para Barrabás. Imagina que Barrabás era bem grandão. Então,
E Isaías diz que esticaram o meu mestre. Esticaram. Ou seja, a compressão do pulmão foi muito maior. Esticaram ele, porque os buracos eram pré-prontos ali para o prego entrar. Aqueles pregos enormes, me fale agora o tamanho deles. A gente aprende isso na vida, né? Então, um vai entrar, o outro tem que puxar mais, porque a cruz foi preparada para um ladrão que foi solto, e pegaram e prenderam Jesus no lugar dele. Mas isso tudo não fugiu do controle do Pai, porque para eu e você sermos inseridos nesse contexto, tudo isso tinha que acontecer. Mas ainda hoje Ele dá a opção para mim e para você, aceitar ou não aceitar, viver isso ou não viver isso. Fica de pé, por gentileza. Por isso que o apóstolo Paulo diz que todas as vezes que a gente sentar na ceia, sentar à mesa, para comer desse pão que representa a carne dele. Eu tinha um pastor que dorme em Deus, dorme em Cristo, que ele dizia assim: meu filho, quando você colocar o pão na boca, mastiga bem. Ele dizia para mim, mastiga bem. Por quê, pastor? Porque está na Bíblia. Você está digerindo, você está sentindo o corpo de Cristo dentro de você. Aqueles 33 anos sem pecado, aqueles 33 anos obedecendo a Deus, vivendo uma vida de retidão, você está inserindo aquilo em você. E a gente senta nessa mesa em memória de mim, como diz o apóstolo Paulo, comerdes e beberdes. Como comunhão com Ele, aqueles que têm, e é um privilégio ter comunhão com Ele. Todas as vezes que a gente senta para cear, a gente lembra desse tamanho sacrifício. Cantamos por 2 vezes aqui, porque Ele vive, o louvor. E é porque Ele vive que a gente pode crer no amanhã. Amanhã só está no projeto, só está no papel, só está planejado, só está escrito. Mas a gente crê que a gente planejou, que vai dar certo, que o negócio vai andar, a gente crê porque Ele vive. O Cordeiro, o centro de todas as coisas. O mundo se divide em AC e DC por causa do Cordeiro. E assim como em Êxodo, fomos inseridos porque o Cordeiro morreu, por causa do sangue dele, nós também fomos inseridos por causa de que Cristo morreu, o sangue dele me purifica de todo pecado. Feche os seus olhos, por gentileza. Nós vamos cear novamente, pastorzão? Vamos, né? Então nós vamos cear. Eu digo novamente porque no primeiro culto eu ceei. E quando você sentar à mesa para cear, você está trazendo para si um memorial. Um memorial de que houve um sacrifício vicário. E esse dia da ressurreição que a gente está comemorando hoje, é que a gente tem 1.000.000% de certeza que Ele ressuscitou. E Ele voltará para buscar a sua igreja. A mensagem sobre a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, ela é muito atual. E vamos nos apegar a cada dia mais a uma vida de obediência, vamos nos apegar cada dia mais a uma vida com Cristo, porque esse tesouro está dentro de nós. Quantos, assim como eu aqui, poderiam dar um testemunho de vida, que nós íamos chorar, nós íamos nos alegrar. Somos pessoas chamadas por Ele, para sermos usados por Ele, transformados por Ele, lavados e limpos pelo seu sangue. E é por isso que a nossa vida está nas mãos dele. Se você crê nele, feche os seus olhos, deixa eu orar por você nessa manhã. E eu quero que você viva hoje um domingo de ressurreição, literalmente. Eu profetizo sobre a tua vida que assim como nós vamos viver hoje, um domingo de ressurreição por causa do Cordeiro, por causa de Cristo. João diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Tudo
tudo aquilo que precisava reviver na tua vida hoje. Planos, projetos pessoais, coisas que você engavetou porque desistiu, porque não estava tendo sucesso no planejamento. O Senhor está dizendo na minha boca: eu posso trazê-los novamente à vida. Eu posso ressuscitar os projetos. Eu posso fazer reviver esse casamento que estava tão mórbido. Eu posso fazer reviver esse relacionamento com o filho ou a filha que estava tão frio. Esse domingo de ressurreição seja a ressurreição de muitas coisas que estavam apagadas, mortas na nossa vida. Tomemos posse dessa palavra e que o centro, o sinal, o símbolo da libertação e o memorial da Páscoa, do passar adiante, da opção de obedecer, da ressurreição de Cristo, seja cada dia mais vivo dentro da gente como um tesouro. Eu abençoo você e a sua família nesse domingo. Viva o melhor domingo da sua vida. Ceie com o Senhor nessa tarde. Ceie com o seu pastor, ceie com a sua família, ceie com os seus irmãos nessa tarde, porque nós vamos cear até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu te abençoo em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém e aplaudir a Jesus nessa tarde?